Será o Papa Francisco o falso profeta que está preparando o caminho para o anticristo? Será o Papa João Paulo II a primeira besta do Apocalipse? João Paulo II vai reencarnar? O Papa Francisco afirmou que até 2024 ele não estará no trono, mas estará João 24. Será que esse João 24 é João Paulo II que vai retornar dos mortos no dia 9 de abril de 2023? Para assumir o trono no dia 20 de abril desse mesmo ano? Teorias e especulações a respeito de quem é o anticristo têm criado uma confusão na mente das pessoas. Muitos estão procurando o anticristo entre os políticos, mas permita-me falar algo para você. O verdadeiro anticristo não é nenhum desses governos. O anticristo mesmo, é alguém que vem do abismo. Mas o corpo que ele vai ocupar, sim, é de um político. Logo, esse governo ou esse político não é o anticristo. Esse governo ou esse político, ele é o sétimo rei. Então, quando você ver alguém fazendo uma aliança de 7 anos, ele não é o anticristo. Ele é o sétimo rei da profecia, que então será possuído pelo espírito que vem do abismo. E aí depois ele vai se revelar nos últimos 3 anos e meio finais. E sim, é possível saber quem é o anticristo, porque a Bíblia revela quem ele é. Diante de tudo isso que está acontecendo, muitas pessoas têm se perguntado quem de fato é o anticristo. Sabemos que o caminho está sendo preparado para ele, para a sua chegada, para o governo do anticristo. Então, a partir de agora, nós vamos descortinar as revelações do Apocalipse e vamos descobrir quem é de fato o anticristo. Apocalipse, capítulo de número 11, versículo de número 7, está escrito: E quando acabaram o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Algo importante a se observar é que os seres angelicais, eles estão no Tártaro, mas esse espírito, ele sobe do abismo, e esse espírito que sobe do abismo é o espírito de um homem e não de um ser angelical, porque os humanos, eles não vão para o Tártaro. Quando o homem morre, ele não vai para o Tártaro, mas eles vão à região da morte, dentro do Sheol ou dentro do Hades, na região do Abaddon. Esse espírito que sobe do abismo também é conhecido como o mensageiro do abismo ou o anjo do abismo, aquele que vem em nome do abismo. Ele não é um espírito gerado, porque anjo não designa natureza, anjo designa ofício. O próprio Senhor Jesus, ele também foi chamado de anjo no decorrer da história bíblica. Por isso, Jesus também é o mensageiro da face do Pai. O profeta Isaías o chama de o anjo da sua face. Por isso, o anjo do abismo é um mensageiro. O nome dele é Abaddon. Ele é um homem e não um ser angelical. Muito possivelmente ele é o espírito principal que está na seção de tormentos no lugar da destruição. A primeira coisa que precisamos deixar muito claro é que a Bíblia revela que ele é alguém dos mortos e não dos vivos. E aqui o Espiritismo vai contribuir muito para a chegada do anticristo, porque eles estão esperando que alguém retorne dos mortos. E a pergunta que a maioria das pessoas fazem é: pastor, por que nesses 7 anos finais a coisa vai ficar cabulosa, o negócio vai ficar pesado? É simples, é porque esse alguém que está dentre os mortos vai retornar para que esse alguém de dentre os mortos venha governar o reino dos vivos. O anticristo, ele é o representante mor do abismo, do império da morte, aquele que traz destruição. Agora observe que existem 7 selos. Dentro do 7º selo estão as 7 trombetas, e dentro da 7ª trombeta estão as 7 taças da ira de Deus. As primeiras 4 trombetas, elas tocam de alguma forma os céus, a terra e as águas, mas as últimas 3 trombetas, elas tocam diretamente o homem. O toque da 5ª trombeta é o início da grande tribulação, ou seja, os 3 anos e meio finais se inicia com o toque da 5ª trombeta. E o que é que vai acontecer com o toque da 5ª trombeta? Apocalipse, capítulo de número 9, verso de número 1, começa a trazer o desfecho desta revelação. O 5º anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída. Observa que a estrela já está caída, ela não está caindo, ela já está caída. Uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo.
Quando diz que essa estrela já estava caída, ela está falando de Lúcifer, a estrela d'alva. Sim, em sua natureza, Lúcifer já está caído. E o texto revela que ao toque da quinta trombeta ele já estava na terra. Mas observa a parte final do versículo. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. A chave do poço do abismo foi-lhe entregada. Perceba que essa estrela caída, chamada Satanás, não faz nada, porque ele tem todo o poder. É Deus que está autorizando tudo. Mas vamos seguir lendo verso 2 e 3. E abriu o poço do abismo. Perceba que o poço do abismo está sendo aberto. E subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Observa, irmãos, isso aqui é literal. Não é igual alguns teólogos estão falando por aí, que isso aqui é helicóptero. Irmão, por favor, né? Tem que ser muito ignorante para falar um trem desse. Basta você fazer uma breve pesquisa pelas redes mundiais e você vai perceber, e você vai encontrar arquivos, você vai encontrar documentos que relatam que os povos primitivos, eles já falavam de homens escorpiões que saíam do centro da terra. Então isso não é invenção da nossa cabeça, não é invenção de João, não. Os povos mais primitivos da terra já falavam sobre isso. Perceba, Apocalipse 9, verso 11. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon e em grego Apolion. Passado é já um ai, e eis que depois disso vem ainda 2 ais. O anticristo, ele vem do mundo dos mortos. Ele é o rei dos gafanhotos. Esses gafanhotos são híbridos demoníacos. E eles têm como rei o anjo do abismo. As pessoas estão batendo cabeça para poder tentar entender e desvendar os mistérios do fim. Mas a pergunta que se faz é por quê? Muitas pessoas não conseguem entender o livro do Apocalipse. A resposta para essa pergunta é muito simples. É porque muitos têm inteligência impiedosa. E o próprio profeta Daniel, ele declarou que no fim dos tempos, os ímpios, eles não entenderiam aquilo que eles iriam ler. E sabedoria com Deus, irmãos, não é só questão de inteligência, não. É uma questão de moral, é uma questão de santidade na presença do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Daniel disse que somente, apenas os sábios entenderiam o tempo do fim. E segundo a Bíblia, o sábio tem a ver com temor a Deus. A boa notícia é que você está aqui nesse vídeo para ouvir essa mensagem, você está entendendo. Isso significa que Deus está separando os sábios dos não sábios. Então, só desse vídeo chegar até você, significa que Deus está fazendo uma distinção, uma separação entre os sábios e os não sábios. Então, não queira entender as revelações do tempo do fim com soberba no coração. Você não vai entender. Deus ocultou isso dos ímpios. Apenas para alguém que tem temor no coração diante da presença do Senhor receberá sabedoria para entender os mistérios do fim. Vamos ler Apocalipse capítulo de número 17, verso de número 7. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Perceba que até o próprio apóstolo João, ele está ficando admirado com a visão que ele está tendo. E o anjo olha para ele e pergunta assim: por que você está tão admirado? Preste atenção no verso de número 8. A besta que viste era e já não é, e está para subir do abismo. Ou, em outras traduções, a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. Então perceba o detalhe do texto: foi e já não é. O que isso significa? Significa que existiu e agora não existe mais. Estava viva e agora não está mais. Então perceba que a besta é alguém que existiu e já não existe. Ela era e agora não é. Ela foi e já não é. Porque esse termo era, ele dá um sentido de existência. A Bíblia diz que Deus é, era e há de vir. Mas observa o texto: a besta só era e não é. Deus é, era e há de vir. A besta era e já não é. Ou seja, estava viva no mundo e agora não está mais. É simples de entender o texto, sim ou não, gente? João, quando ele está escrevendo o livro do Apocalipse, o mais tardar, ele está escrevendo no ano 86 depois de Cristo. Então observa que o anjo está revelando para João que a besta estava viva e já não está mais desde a época de João. Conseguiu pegar, gente? Sim ou não? Então, baseado no próprio texto, a besta
ela tem que ser alguém que viveu e morreu antes de João escrever o livro do Apocalipse. A besta que viste era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão espantados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, contudo virá, ou ela aparecerá. Agora, versículo de número 9. Aqui o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está assentada. Perceba que o texto está falando que agora vai precisar de sabedoria. E por que precisa de sabedoria? Porque esse mistério é algo que precisa de alguém para explicar, para que possamos entender. E uma vez que você tem a explicação, aí tudo facilita, fica fácil de entender. Sem alguém para explicar, não dá para entender. Mas graças a Deus, o anjo explicou. E agora exige sabedoria. Porque a besta em relação à mulher é uma coisa. A besta em relação a ela mesma é uma outra coisa. Então, o texto ora está falando do império da besta e ora está falando do governo dela sobre este império. Observa o verso número 9. Aqui o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está assentada. O texto é muito claro. As 7 cabeças são os 7 montes. Ou seja, é a sede primária desse império revivido. E o próprio texto vai trazer a revelação que as 7 cabeças são os 7 montes. E que 7 montes são esses? Desde a época de João já existia. A cidade das 7 colinas são os 7 montes, que está em Roma. Verso de número 10. E são também 7 reis. 5 já caíram. Preste atenção nisso, meu povo. 5 dos reis, dos 7 reis, 5 já caíram. E um existe. Outro ainda não chegou. O outro não é vindo ainda. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Perceba que dos 7, 5 já caíram. Vamos analisar o texto. Dos 7 reis, 5 já caíram. Um existe. Ou seja, esse rei, ele vive na época de João. Na época que João está escrevendo, ele está vivo. Quem ele era? Era o imperador romano Domiciano. Ele foi o primeiro imperador a exigir adoração como se fosse um deus. Então, dos 7, 5 já caíram, um ainda existe. Ou seja, João está dizendo, no momento que João está tendo essa visão, 5 reis já passaram, morreram. Na época de João, o 6º ainda existe, ou seja, estava vivo. Mas o 7º ainda não é vindo. E quem é que será o 7º rei? É quem sucedeu Domiciano? Não, porque a besta, segundo a Bíblia, ela tem nome de blasfêmia. E quem sucede Domiciano é Nerva. E ele libera os cristãos. Agora perceba o texto que diz, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Esse quando vier significa que esse 7º, ele vai demorar um pouco para vir e não será sequencial a Domiciano. Mas quando ele vier, há de durar um pouco. E quem será esse 7º? Ele é o rei dos últimos 7 anos da aliança com Israel, que é a cabeça que vai governar o império revivido. E aqui abre parênteses para fazer uma pequena observação, que a pergunta é como é que esse governo vai conseguir fazer aliança com Israel, um acordo de paz? A resposta mais plausível é que esse governo vai conseguir um acordo de paz para conseguir a reconstrução do terceiro templo. E aí ele vai ganhar a admiração dos judeus. Possivelmente será isso que vai fazer com que os judeus o admirem e faça com ele uma aliança. Fecha parênteses. Teve o tempo do Império Romano, 5 reis caíram. Um estava vivo e o outro, ele vai passar por uma sucessão de tempo até que ele venha, ou seja, vai demorar um pouco até que ele venha. Significa que o Império Romano ou vai perdurar ou vai renascer para ser governado por essa 7ª cabeça. A besta que sobe do abismo, que é o anticristo, não é algum desses governantes aí, mas a 7ª cabeça, sim. Esse é um político do nosso mundo. E por que o texto diz que ele vai durar um pouco de tempo? É simples, ele vai durar um pouco porque dos 7 anos que ele vai governar, na metade dele ele será ferido de uma chaga mortal. Apocalipse 17, verso 11. Tem uma revelação bombástica. É a besta que era e já não é ela também o 8º. E procede dos 7 e vai à perdição. Perceba que a besta que era e já não é, ela também é o 8º rei. Mas esse 8º rei, ele procede dos 7.
ou seja, ele é um dos 7. O oitavo rei é um dos 7. Esse texto, ele fala propriamente do anticristo. Ele fala do próprio anticristo, não do império, mas do próprio anticristo. A besta que estava viva e não está mais viva, ou seja, a besta que estava viva e morreu, é ela também o oitavo. Mas não eram 7 cabeças? Como que apareceu 8? Como que de 7 se tira 8? Como tirar 8 de 7? Vamos observar. O texto diz que 5 já haviam caído. Então, o oitavo, ele tem que vir 2 5. Porque para o oitavo ser alguém que era, como diz o texto, que ele vai proceder do meio dos 7, nós vamos ter que tirar a besta, o anticristo, entre as 7 cabeças. Então, dessas 7 cabeças, desses 7 reis, desses 7 governos, o oitavo tem que ser tirado dentre esses 7. E esse oitavo é alguém que estava vivo e já não está mais. Então, desde a época de João, vamos observar isso. Esse oitavo, ele precisa ser alguém que estava vivo e já não está. Só que dos 7 reis, dessas 7 cabeças, apenas 5 tinham caído e já não eram. Porque quando João está escrevendo, o 6º ainda estava vivo e o 7º ainda não havia chegado. Então, sem dúvida nenhuma, o anticristo é alguém que estava entre os 5. Então o próprio Senhor está revelando o seguinte, que dentre os 7 é que vai sair o oitavo, que é a besta que sobe do abismo, que é o anticristo. Mas para ele estar no abismo, ele é alguém que já morreu. Então a besta é alguém de entre os 5 que já tinham caído, ou seja, já tinham morrido desde a época de João. Agora, dos 5 Césares que morreram, ou desses 5 que caíram com morte violenta, você começa com Júlio César e termina em Nero. Sim, primeiro é Júlio César, depois Tibério, depois Calígula, depois Cláudio e depois Nero. Agora, quando você pega esses 5 Césares, preste atenção nisso, que agora vamos revelar quem é o anticristo. Quando você pega o nome desses 5 Césares e calcula o número deles, tanto em grego, tanto em hebraico, o único que vai dar 666, ou 666, é César Nero. Sim, o anticristo é alguém que ainda não está na terra porque ele vai subir do abismo, então ele está no abismo. Então a besta que sobe do abismo é o 5º rei. Nós não temos dúvida que o 5º sai do abismo, entra no corpo do 7º e se torna o 8º. É assim que de 7 se tira 8. Esse é um dos sinais porque os judeus vão recebê-lo e adorá-lo, porque ele vai fingir uma ressurreição. Porque, na verdade, não será uma ressurreição. Falamos uma ressurreição, mas pode ser uma ressuscitação ou uma reencarnação. Esse é apenas um sinal, mas não é o único. Existem vários. Então, o anticristo é a besta que ainda está no abismo e vai subir do abismo. Então, não espere achar o anticristo agora sobre a terra, não. Mas agora, o 7º rei profetizado em Apocalipse, sim. Esse é um político. Aí pode ser qualquer um. Pode ser até o Macron, pode ser o Papa, pode ser qualquer um. Só uma observação importante a se fazer é que, em ordem cronológica, o capítulo de número 17 de Apocalipse, ele vem antes do capítulo 13. No capítulo 17, tem uma mulher que comanda a besta, ou seja, a besta não tem autoridade, ela está sendo comandada, e termina dizendo que ela está destruindo a mulher. Já no capítulo 13, ela aparece sem a mulher e com diademas de autoridade. Logo, o 13 acontece depois do 17. Geralmente as pessoas me perguntam, pastor, por que Deus complicou tanto as coisas? Por que complicou tanto o entendimento do livro? É para que o ímpio não entendesse, que apenas os sábios conseguissem compreender esses mistérios. Observa Apocalipse 13, verso 2 e 3. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão lhe deu o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte. Essa ferida de morte, aqui no grego, no texto original, significa: e vi uma das cabeças como ferida de morte bem matada. Olha que interessante, morte bem matada. E a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Esse 7º rei, ele vai morrer de uma morte inegável.
Por isso, o ressurgimento dele, feito a fênix, né? A reencarnação dele, vai ser algo que vai assustar o mundo todo, porque essa chaga mortal de morte bem matada será curada e toda a terra vai se maravilhar. Quando ele ressurge, quando ele volta dos mortos, a multidão olha, os povos da terra olha e diz: que homem é esse, que além de todo o poder que tinha, fazendo aliança com o mundo, agora passou pela morte e venceu a própria morte? Quem é semelhante à besta? Só que aí que eles se enganam, porque nesse momento já não é mais o sétimo rei que está ali, é apenas o corpo, porque agora já é o quinto que entrou no sétimo e virou o oitavo. Em outro vídeo eu posso falar mais sobre o romper do mundo dos mortos para o mundo dos vivos, tá? A Bíblia fala muito sobre isso. Agora preste atenção. Quem vai fazer a aliança e os acordos de paz com Israel e com os outros povos é o sétimo rei. Exatamente, o sétimo rei, o governo, o político. Aí ele morre por essa chaga mortal de morte bem matada. Por que morte bem matada? O texto é específico, para não ter dúvida que ele está morto. Então quando ele ressurge, quando ele reencarna, não é mais a alma dele que está ali no corpo. Agora é a alma do quinto rei. Agora é a alma de Nero, o quinto rei. Aí quando ele volta, todo mundo vai dizer: nossa, você voltou, olha quantos acordos de paz você fez. E nesse momento ele vai olhar e vai dizer: que acordo? Eu não fiz acordo nenhum. Acordo com os judeus? Eu não. Eu odeio os judeus. E se você ler Apocalipse 17, verso 16, olha o que está escrito: os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Já sabemos que a meretriz aqui é Roma, mas como assim colocar fogo em Roma? Sim, ele vai fazer isso, ele vai incendiar Roma. E ele já fez isso uma vez. Nero já colocou fogo em Roma uma vez e culpou os cristãos. A cena volta a se repetir. Como diz Eclesiastes 3,15, o que é já foi e o que há de ser também já foi. Quando ele volta, alguém olha e diz: você é o Messias. Ele olha e diz: não, eu sou o único Deus. E é a partir desse momento que ele começa a se levantar contra tudo que é Deus e objeto de culto. E a partir desse momento, ele vai promover a adoração a si, ou ele vai prestar honra e adoração apenas ao diabo, apenas a Satanás. O último sinal que Jesus ia dar para os judeus era o da ressurreição. Quando pediram o sinal, Jesus disse: não darei outro sinal a não ser do profeta Jonas, que era exatamente de ficar no seio da terra e ressurgir, ressuscitar ao terceiro dia. Mas eles não creram. Então o último sinal para a chance de Israel, que era a ressurreição de Jesus, eles não creram. O anticristo virá fazendo exatamente isso, mas como o primeiro sinal. Em Daniel capítulo 8 é dito que o exército de Israel foi entregue por causa da transgressão. Qual transgressão? Adorar o anticristo no lugar de Cristo. Por isso a maioria deles irão entrar debaixo do juízo de Deus. E o Senhor deixará que o anticristo destrua 2/3 da nação. Apenas os remanescentes não concordarão com essa adoração. Esse povo ficará tão arrogante, ficarão tão soberbos, que existe uma profecia que diz que quando o Senhor vir julgá-los pelos seus atos, eles dirão: fizemos uma aliança com a morte e com o Sheol, nada nos acontecerá. Isso está em Isaías 28:15. A pergunta é: como eles farão uma aliança com a morte? Por meio de quem? Por meio do mensageiro da morte e do Sheol, a besta que sobe do abismo. Eles vão acreditar que pelo fato deles adorarem o anticristo, que saiu do mundo dos mortos, a morte não pode ser uma ameaça para eles. Mas o próprio Senhor declara que a aliança deles com a morte será destruída. E então aqui fica evidente que dos 7 reis, o espírito de um deles será o 8º. Então a besta que sobe do abismo é um dos 7. E nós já descobrimos quem é, que é Nero. Então Nero vai entrar no corpo do 7º, que se tornará o 8º. O mundo está caminhando cada dia mais para o tempo do fim. A plataforma para a chegada da besta do abismo, para a chegada do anticristo, está tudo sendo preparada. Muito em breve vai manifestar o 7º rei, para então ele receber o anticristo. Que o Senhor nos abençoe e que essas palavras sirvam de orientação para o seu coração e para a sua vida. Fica na paz do Senhor Jesus.